primeiro, a língua dominada é saúde. Segundo, a língua dominada é branda. Terceiro, a língua dominada é guardada. E em quarto, nós falamos da língua dominada, ela traz vida. Provérbios 18 e 21, que o escritor, ele escreve: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então veja bem, a morte, a vida, nós paramos aqui, falamos alguma coisa a esse respeito, mas nós vamos dar uma repassada aqui para os irmãos entenderem. A língua, como a morte e a vida está no poder da língua, ou seja, a língua tem poder para matar e tem poder para dar vida, né? Tem poder para matar e tem poder para dar vida. Porque o Senhor fala assim: com a nossa boca nós abençoamos as pessoas, mas com a nossa boca também nós amaldiçoamos pessoas. Nós amaldiçoamos, né, pessoas que são imagem e semelhança do Senhor. E às vezes até desejamos a morte para pessoas. É pecado, pastor? É pecado. Nós não podemos desejar a morte nem do nosso inimigo, né? Das pessoas que são inimigas nossas, porque na verdade o crente não é inimigo de ninguém. O crente que foi inimigo dos outros, ele está errado. Agora, as pessoas podem ser inimigo dele, mas ele não pode ser inimigo de ninguém. Então, nós falamos sobre isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Ou seja, se você utiliza a língua para o bem, você vai comer dos seus frutos. O que você falar é o que vai ser, não é? Ou não? Se você pronunciar, por que tem muitos lares, tem muitas famílias, que a casa está uma tragédia? Porque a pessoa, ela utiliza a língua para dizer o quê? Ela fala: a minha casa está um inferno. Aí a casa vai ser o quê? O que ela vai ser? Um inferno. É um inferno. A minha casa está uma tragédia. Ela vai ser uma tragédia. Porque o poder está na fala, o poder está na língua, no que nós falamos. Quando dominamos a nossa língua, só falamos palavras que traz vida e graça. Agora, a coisa mais difícil, irmãos, é guardar a língua, né? A coisa mais difícil é porque quando nós é assim, quando começa a falar, não quer parar. E você pega o embalo com os outros, e tem gente que parece que tem um dom de puxar a língua e começar a soltar as coisas erradas, e você caminha atrás. Misericórdia, está errado. Então, nós corremos o risco disso. Quando dominamos a nossa língua, só falamos palavra que traz vida. Quando a gente vai falar alguma coisa que não presta, a gente domina a língua. Opa, peraí, não posso falar. Eu não posso xingar, né? Eu não posso falar palavrão. Eu não posso. Então, usemos a nossa língua para trazer vida, paz à vida das pessoas, pois o que desejamos acontece. O que nós desejamos acaba acontecendo, irmãos. O que nós desejamos. Então, usemos a nossa língua para trazer vida e não morte. Quinto lugar, a língua dominada e o seu poder. É uma língua saudável. O que é saudável? Que transmite saúde, que transmite coisa boa. Provérbios 15:4. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 4. Uma língua saudável é o quê?
Uma língua saudável é árvore de vida. Árvore de vida, uma língua saudável. Ou seja, uma língua saudável, ela traz saúde. O que é saudável? Que é bom para a saúde. Que é útil, é benéfico, é vantajoso, é propício. Saudável é isso. Saudável é útil, benéfico e vantajoso e propício para a nossa vida. Então, uma língua saudável, ela é fonte de vida. Uma língua saudável é árvore de vida, né? Quando uma árvore é boa, produz fruto bom, todo mundo gosta, não gosta? Todo mundo joga pedra, todo mundo, como se diz, se tem algum bambu lá para apanhar, né, bate bastante para derrubar o fruto e tudo mais, porque é saudável. Agora, você já viu quem aqui que joga pedra, fica lá apanhando limão? Ah, eu quero apanhar, estou doidinho por causa de limão. É lógico, um suco é bom, mas você não vai chupar um limão, né, igual você pode chupar uma laranja. Totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Então, é coisa saudável, por isso que ele fala, o Salomão, ele fala que uma língua saudável é árvore de vida, ou seja, é desejável. Todo mundo deseja aquela árvore, porque é saudável. Assim são as palavras da pessoa que tem a língua saudável. Todo mundo tem desejo de conversar. Nossa, mas eu gosto de conversar com Solarzinho. Nossa, olha, só palavra boa, só coisa boa, né? Ele não xinga, né? Você entendeu? É saudável para a nossa vida. E nós temos que ser assim, não é só porque nós somos crentes, não, irmãos. Nós temos que ser assim porque isso faz parte do ser humano, faz parte da característica humana, né? De transmitir coisa saudável, das pessoas ter desejo de conversar com a gente. Pensou? Tem gente que quando vê certas pessoas, nossa, vamos esconder que lá vem fulano, que não gosta nem porque conversa mais, olha, conversa dia e noite. E se tivesse hora extra na noite, capaz que ainda conversava ainda, né? É engraçado que tem crente que é assim. O senhor sabia? Tem crente que o senhor fala assim, ó, ele conversa, papapá, parece matraca. Quem conhece matraca sabe o que eu estou dizendo. Aí você vai dar uma oportunidade para ele, irmão, vem cá dar um testemunho. Eu não sei falar. O dia inteirinho falando. Aí chega na igreja e não sabe falar. Aí como é que você faz? Não é uma língua saudável. Quando nós temos a língua saudável, nós só falamos coisa saudável, que transmite saúde. Que transmite vida. E todo mundo gosta de conversar. Para você ter uma ideia, Jó, quando ele estava saudável, ele ficava à entrada da cidade, e todos os jovens gostavam de conversar com Jó. Eles iam lá para a entrada da cidade para conversar com Jó. Para quê? Porque saía da boca dele palavra saudável, palavra que transmitia vida. Você pensa bem, tem pessoa que, misericórdia, ó, xinga, fala palavrão, que não dá nem para ficar perto. Xinga tudo quanto é nome, ninguém presta para ele, irmão. Passa um cachorro na rua, nem um cachorro à toa, nem um cachorro serve para ele. Por quê? Não tem uma língua saudável. Não tem. E nós somos chamados por Deus para ter uma língua saudável. Por quê? A Bíblia diz que o que nós abençoarmos e o que nós amaldiçoarmos. Jesus chegou para uma figueira procurando figo para comer. Ele estava com fome.
e ela não tinha figos, senão folhas, e não tinha fruto. O que Jesus fez? Eu não vou fazer nessa flor não, senão amanhã ela... Jesus falou: ninguém coma fruto de ti. O que aconteceu com a figueira? Ela secou, ela morreu. Porque há poder nas nossas palavras. Nossa palavra. Então, uma língua saudável, que é bom para a saúde, que é benéfico para a saúde. Uma língua saudável, as pessoas têm prazer de ouvir, conversar, pois transmite vida e saúde. As pessoas têm prazer de conversar. Nossa, eu gosto de conversar com fulano lá da sua igreja. Nossa, mas ele é bom demais. Olha, tem uma fala, uma tranquilidade, só fala coisa boa e tudo mais. Mas antes de conhecer Jesus, era perigoso, né? Antes de conhecer Jesus, xingava de caminhão, né? Para não ficar xingando muito, já xingava caminhãozada, né? 600 mil já falava aqueles, né? De uma vez. Aí não, aí encontrou com Jesus, Jesus curou a nossa língua, igual curou a língua do Isaías. Lembra do Isaías? O Isaías, no capítulo 5 do livro do profeta Isaías, no capítulo 5, no versículo 1 a seguir, você vai deparar com Isaías censurando um monte de gente. Isaías falava assim: ai dos que levantam de manhã para beber bebida forte, ai disso, ai de fulano, ai de Bertano, ai de ciclano, só a palavra de dor na vida dos outros. O dia que Isaías encontrou a glória do Senhor no templo, Isaías falou o quê? E antes de encontrar a Deus, ele falava: ai de fulano, ai de Bertano. O dia que ele encontrou a glória de Deus, o que ele falou? Ai de mim. Ai de mim, porque até agora eu só falei dos outros. Até agora eu só bati com a língua nos dentes, falando mal dos outros. Agora eu olho e vejo a glória de Deus e diz: ai de mim, porque estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Foi o que o profeta falou. Aí Deus foi lá no altar, tirou uma brasa do altar, o anjo pegou a brasa e na língua do Isaías, e foi purificado o pecado de Isaías. Nós estamos precisando dessa brasa na nossa boca, irmãos. Ah, pastor, vai queimar. É para queimar mesmo. É para queimar. Porque tem hora que nós falamos o que não convém, sim ou não? Falamos ou não falamos? Não adianta mentir. Deus vê. Deus está lá na sua casa, Deus está lá na faculdade, Deus está lá no seu serviço. Xinga o patrão, xinga a firma, e parece que está tudo normal. E não está normal. Nós temos que vigiar a nossa boca, nós temos que vigiar a nossa língua para que ela seja o quê? Estou falando que ela seja o quê? Saudável, transmita saúde, transmita vida. É o que nós precisamos, irmãos. Veja bem, uma língua saudável, as pessoas têm prazer de ouvir, né? De conversar, pois transmite vida e saúde. Tanto que é gostoso. Antigamente, eu fico pensando assim, né? O que Deus faz da nossa vida? Eu trabalhei em 1991, 92, 1990, 91, 92, eu trabalhava numa empresa em Ribeirão Preto. Irmão, e eu não era crente, eu era terrível, né? Era terrível. A boca, só Deus para ter misericórdia. O dia que eu encontrei com Jesus num final de semana, que eu cheguei na empresa na segunda-feira, lá trabalhava homem, mulher, moça, tudo. Que eu tinha amizade com quase todos, que eu ia nos intervalos, na bancada de cada um, eu ficava conversando e tal. Que eu cheguei, que eu fiquei quietinho na minha bancada, todo mundo chegou lá e falou: mineirinho, o que aconteceu com você? Você morreu? Eu falei: morri. Eu falei: morri.
você está quietinho, você não está daquele jeito mais que você era, você fazia nós rir, você fazia... Eu falei, não, aquele lá morreu mesmo, morreu sábado, isso era segunda. Eu falei, o que aconteceu com você? Não, é que eu fui na igreja e ouvi a palavra, aceitei Jesus e Deus mudou o meu pensamento, Deus mudou a minha mente. E mudou, irmão, foi assim, instantâneo, Deus mudou. Num final de semana, Deus mudou tudo. Me libertou do vício, me libertou de tudo que não prestava, assim, ó, instantâneo, da noite para o dia. Foi um milagre. Aí, não, mineirinho, nós não quer esse aí não, nós quer o outro. Eu falei, não, aquele outro, vocês nunca mais vai ver ele. E graças a Deus, faz 30 anos, foi 1900, vai fazer 31 anos, 1992, quando eu ergui minha mão para Jesus. Ou seja, eles queriam ver, falar, não, nós quer o outro mineirinho, nós quer o outro, porque eles me apelidou lá de mineirinho. Eu falei, não, aquele lá acabou, aquele lá já era. Irmão, sabe o que Deus fez? Dava a hora de almoço, eles iam tudo para a minha sala. Fala alguma coisa para nós, irmão. Eu comecei a pregar sem saber, eu não sabia nem o que era a Bíblia, era novato. Eu comecei a pregar o que eu ouvia na igreja. Aí vinha um doente, ora para mim, a minha filha está doente, deixei ela doente em casa. Eu orava e Deus curava, irmão. Eu falei, nossa, aleluia, glória a Deus. Aí eles, sabe o que eles pensavam? Nossa, é bom mesmo. Eu falei, não sou bom não, bom é Deus. Porque se eu falasse que isso eu estou ficando bom mesmo, Deus mandava um raio, hora dessa eu já estava só os ossos lá no cemitério. Deus falava, você está tomando a glória minha? Eu te mato. Ele não matou Herodes? Herodes vangloriou, fez um sermão lá, todo mundo, nossa, isso não é a voz de homem não, isso é a voz de Deus. O Herodes, a voz de Deus, é? Morreu na hora, foi comido de bicho. Então, aí o que aconteceu, irmão? Aí tinha uma senhora, irmãos, ela tinha mais ou menos uns 60 anos de idade. Ela falou assim, aí ela via eu, daquela palhaçada que depois que a gente via, fiasqueira que a gente arrumava, gente do céu. Quantos micos a gente pagou, meu Deus do céu. Só mico, irmão Zé, que a gente pagava quando a gente não conhece Jesus. Aí o que eu fiz? Aí eu estou lá na minha sala orando, ela chegou. Ai, Elias, depois você podia passar lá em casa? Eu não estou aguentando, a minha coluna travou, eu não estou aguentando. Irmão, ela estava andando assim, ó, desse jeito, tadinha. Ela trabalhava lá na empresa fazendo faxina, e ela, nossa, ela travou mesmo. Eu falei, não, eu passo sim. Ela chamava Dona Olga. Eu falei, não, eu passo sim. Aí eu passei, o filho dela estava lá, eu passei, ela falou, aí cheguei assim, eu tinha uma imagem bem grandona, quase do meu tamanho. Falei, vou orar para a senhora. Então ora, porque eu não estou aguentando. Irmão, eu orei, aquela oração do novo convertido. Aquela oração, Jesus, cura essa senhora aqui, ela está com um problema na coluna, que essa dor da coluna desapareça agora, em nome de Jesus, que ela seja curada. Acabei de orar, irmã. Irmãos, ela pegou e fez assim. Ela abaixava e levantava. Eu falei, o que deu nela? Será, meu Deus do céu? Ela abaixava e levantava e falou, nossa! Qual é que ela falou? Nossa! Ela falou, nossa! Você é bom mesmo? Estou curado. Falei, não. Quer dizer, não quero morrer agora, não. Bom é o Senhor, Deus, não foi eu, não fiz nada, eu apenas orei e Deus fez a obra. E eles começaram a ver a diferença, irmão. Sabe o que é isso? A nossa língua, a nossa posição. Porque quando a gente está lá no mundo, a gente é terrível. Tudo é na malícia, tudo não aproveita, de 1000 palavras que você fala por dia, se aproveitar 10, Frank, é muito. É ou não é? Ué. Se aproveitar 10 palavras de 1000, quando está uma rodinha de companheiro, de amigo do mundo, se você aproveitar 10 palavras de 1000, é muito. Aí a partir daquele dia que Deus curou minha língua, ela tornou saudável, o que aconteceu? Eu comecei a evangelizar sem saber, irmãos. Eu comecei a pregar sem saber. Comecei a pregar. Tinha final de semana, nós tinha um grupo de jovens, uns 6 jovens, nós ia para o monte orar, nós ficava a noite inteira orando. Aí nós chegava, quando
dava no final de semana, 11 horas da noite, nós saía ali perto da rodoviária de Ribeirão Preto, perto da Antártica, ali, e tinha uns lugares ali que tinha mulheres que vendiam amor. E nós passava, evangelizava todo mundo, irmãos. Entregava folheto 11 horas da noite. E nós pegava e falava do amor de Deus. Tinha pessoa que chorava, tinha mulher que chorava. Ela falava: nossa, moço, eu sou afastada da igreja, eu sou afastada de Deus, eu desviei. Aí você via o poder que tinha. Isso, irmão, é quando Deus muda aqui, ó, igual mudou Isaías. Muda a nossa língua. De uma língua infrutífera para uma língua frutífera, de uma língua doente para uma língua saudável, que profetiza a verdade, fala a verdade, prega a verdade, em nome de Jesus Cristo. Pode fazer prova de Deus. Fala: Deus, o senhor usava o pastor quando ele era novo, lá para orar para os outros, era curado, eu quero também, que o senhor me usa também. E Deus usa, irmão. Porque o dom não está específico só para o ministério, não. Deus quer usar todos. Deus quer usar todo mundo para orar, para buscar a Deus em favor das pessoas. Então, uma língua saudável, irmãos. Uma língua sadia. Vamos mais. Sexto, uma língua moderada. O que é isso? O que é a língua moderada? O que é moderado? Moderação. O que é? É a língua moderada, que nós temos que, assim, ó, nós temos que ser moderados no comer. Nós não podemos comer muito. Tem que ser moderado. Se você for comer muito, põe uma faca na garganta, opa, não, passa daqui, já comi demais, vai dar fiasco aqui, porque aí vai ser glutonaria. Então nós temos que ser moderados. Tem umas propagandas de bebida aí que eles falam assim, ó, beba com moderação, quer dizer, beba esportivamente e tal. Agora, a língua nossa tem que ser moderada, saber o que falar, a hora de falar, o lugar de falar e o momento de falar. Tem gente que fica sabendo de uma coisa, irmão, parece que tem um bichinho na língua que comicha, fica doidinho para falar. Ai, nossa, eu não vejo a hora de ver a irmã do céu. Agora que tem celular, tem WhatsApp, tem redes sociais, agora o negócio ficou mais fácil, a fofoca ficou mais fácil. Porque é fração de segundo. Irmão, acontece, vamos supor, aqui, ó, nós moramos aqui no Jardim do Sol. Acontece uma coisa ali, aí se acontecer alguma coisa aí, todo mundo no WhatsApp. Quando eu chegar lá embaixo, lá no bairro do Ayrton, Coab, né? Quando eu chegar lá, o que aconteceu lá em cima? O quê? Nós já estamos sabendo. É rápido. Nós temos que ter a língua moderada. Tem gente que é afiadinho para dar notícia ruim. Meu Deus, vai gostar de dar notícia ruim para lá, ué? Calma. Seja moderado. Você tem que dar a notícia, mas vai com calma. É igual uma notícia de morte. Você tem que ser moderado para falar para a pessoa. Vou falar uma notícia para o senhor. Vamos supor, a pessoa está aqui. Vou falar um negócio para o senhor. O seu tio está internado, né? Estava. Então, senhor, você tem que saber, né? Como falar, porque às vezes a pessoa tem problema de coração, aí é 2 velórios. É 2 velórios. Aí a pessoa já chega, você que é o sobrinho do finado... do finado fulano? Não, sou. Não, mas ele não morreu. Não morreu, eu passei lá agora. Aí é 2. Você entendeu? Tem que ser moderado, tem que saber falar, tem que saber chegar e contar, ué. É igual aconteceu lá na minha cidade. Aconteceu na minha cidade. A mãe morreu, a filha morreu e foram dar notícia para a mãe. A filha era professora. Foram avisar ela. Quando avisou ela morreu. Ela não aguentou o choque. Sei.
Morreu também. Isso acontece, irmãos. Isso foi de uma mãe com a filha. Agora você quer ver? Teve outro também lá. O esposo morreu. Os dois eram já mais de idade. E chegaram na roça, avisou: senhora, fulano morreu, seu esposo morreu. Ela não aguentou o baque, morreu também. Então a gente tem que ser moderado, preparar o caminho, preparar tudo. A gente sabe que pode acontecer, mas tem gente que é assim, ó, é muito rápido, né? É muito rápido. Então, uma língua moderada, irmão, o que é moderada? Ó, eu vou ler o versículo para vocês verem. Provérbios 10 e 19 é aonde está escrito. Provérbios 10 e 19. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Olha o que ele fala, olha o que o sábio fala para nós. 10 e 19 de Provérbios. Na multidão das palavras não falta transgressão. Aqui está dizendo que quem fala muito erra mais. Quem fala muito erra mais. Quem fala muito fica refém do que fala. Porque para você falar alguma coisa, você tem que ter certeza. É igual, irmão, gente que quer intrometer na vida dos outros. Ah, você ficou falando, sabendo de fulano, que fulano está andando com Ciclano, com Bertano? Eu vou... você tem... Não, ixi, ó, está cheia a cidade. Então vamos lá conversar com... Não, você está doido? Quer dizer, aí a pessoa fala, peraí, eu? E depois que você já entrou na ninhada, meu filho, tchau, já era. Já falou. É igual às vezes tem gente na igreja. Uai, pastor, o senhor não vai fazer nada não com fulano, não? Ele errou e caiu. Você tem prova? Não, eu fiquei sabendo, então eu não vou mexer não. Eu vou cutucar, eu vou caçar problema. Problema tem que vir, eu vou ficar. Irmão, tem crente que gosta de caçar problema, né, irmão? O problema que tem que vir até nós. É ou não é? Agora eu vou ficar falando, irmão, você sabe quem pecou na igreja? Você sabe, irmão, quem errou? Você sabe quem está em pecado, irmão? Conta para mim que eu quero pôr fora de comunhão. Não, eu vou ficar caçando problema, não. A Bíblia já fala lá quando vai celebrar a ceia, que examina o quê? Cada um examina. Eu não vou ficar, será que o senhor pode tomar a ceia? Ele que tem que saber, não é eu não, hein? E quem tomar indignamente, eu não sou culpado também não. Sou não, misericórdia. Quem tomar errado, se vira. Responde. Não é eu não vou responder não. Porque a gente já ensina aqui na hora. Então, uma língua moderada. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quem modera os lábios? Quem pensa no que vai falar. Antes de falar, tem que pensar. Falar sem pensar é pôr a cabeça na grilhotina. Para o corpo cair de um lado, a cabeça cair do outro. Falar sem pensar. Sabe? Irmão, olha aqui para mim. Você falar uma coisa que você viu com seus olhos já é difícil, se não tiver 2 ou 3 testemunhas. E agora você vai falar de coisa que veio de terceiro, e coisa que vem de terceiro, aprenda uma coisa. Vem desse tamanhozinho. Começa desse tamanhozinho. Aí passa por Bertano, Ciclano, quando chega em você, está desse tamanho. Aí você também pega e fala, vou aumentar mais um tiquinho. É ou não é? Tem um ditado brasileiro, um ditado português que fala assim, ó, que eles aumentam, mas não inventa. Só aumenta. Igual eu falei aqui, uma quarta-feira que eu falei, tem gente que fala, nossa, coitado, o irmão estava cortando banana lá na roça, cortou o dedo. Aí fala lá para ele lá,
pro irmão lá que não vai ter ido aí na casa dele. Aí, ó, irmão, o irmão falou que não vai vir na tua casa, não, porque ele estava cortando bananeiro na casa dele, e cortou a mão, caiu um pedaço, aí, né? Aí o outro já passa, nossa, irmão Lazinho, o senhor ficou sabendo? O irmão estava cortando banana lá, e eu não sei o que aconteceu, ele cortou a munheca para baixo, assim, ó, não tem mais o braço. São pessoas que falam que faz desse jeito. É ou não é? É, ué. É desse jeito. Irmão, tem gente que é assim, ó, chove uma chuva de pedra, a chuva de pedra do tamanho do momono. Ó, rapaz, irmão, passou uma chuva, ele quer ganhar dos outros. Ele quer ganhar dos outros. Ó, mas lá em casa ontem passou uma chuva, Franco. Ó, sem mentira nenhuma. Ó, tamanho de uma laranja. As pedras caiu lá. Ó, não ficou, desse jeito não ficou uma galinha viva, não ficou um porco nem vaca. E carro que estava de fora, tem que ir para a funilaria trocar a lataria. Ué. Então tem gente, irmãos, que tem essa ambição, não é moderado para falar. Até na igreja, sabia que até na igreja? E aí, irmão, o culto estava uma benção? Nossa, pastor do céu, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. Olha, Jesus batizou 15 com o Espírito Santo. Aí você chega, irmão, e o culto aí, foi bom? Olha, pastor, Jesus batizou 2 com o Espírito Santo ontem. Pô, mas tem alguma coisa errada aqui, o irmão me contou que batizou 15. Agora o outro veio, daqui um pouco não tem nenhum batizado. É, as pessoas são precipitadas em falar. São precipitadas. Né? Então, quando a língua é moderada, você fala o que é certo. Você fala o que vê. Você não tem prazer em aumentar. Não, mas sabe o que foi? Não tem prazer em aumentar. Por quê? Porque você tem ali os lábios moderados, e você sendo moderado, você é prudente. Você não vai falar de coisa que você não sabe. É igual eu falei aqui para os irmãos, foi numa quarta-feira desse estudo, que uma irmã passou na rua da casa do pastor, presta atenção para você ver, a pessoa que não tem moderação para falar. A irmã passou na rua da casa do pastor, e o pastor estava com a vassoura na mão e correndo dentro da casa, e a mulher gritando, ai, está ali, ai, está ali, está ali. A irmã passou, foi lá, avisou, gente, chama a polícia. O pastor está com a vassoura, dando vassourada na irmã, na esposa dele. Vai lá, pega ele, chama a polícia. Chamaram a polícia, irmão. Levaram ele preso. E depois foi saber a conclusão, o pastor estava correndo atrás de um rato, que a irmã estava com medo. Você entendeu? Você tem que saber para falar, ué. Não tem sofrimento de esperar saber o que está acontecendo. E já sai, nossa, eu passei lá, gente, o pastor estava dando vassourada na irmã, ele ensina lá na igreja que tem que ser manso, tem que ser isso. Eu passei lá e ele estava dando vassourada na irmã. A irmã lá em cima da cadeira com medo do rato. E ele caçando o rato para matar. Então, o que quer dizer? A pessoa não tem a língua moderada, ela não sabe o que é e já faz uma história do que está acontecendo, sem que não está acontecendo aquilo. E depois você sofre as consequências. Pensa bem, que vergonha, depois chega, pastor, me perdoa, o senhor estava querendo matar o rato, não era a irmã não, né? Difícil. Moderação. Ó, o que significa moderação? Moderação, ó, comportamento ou característica de quem evita excessos. Moderação é isso. Comportamento ou característica de quem
de quem evita excesso. Ainda bem que na igreja não tem crente exagerado, tem? Hã? Pode falar a verdade, irmão. A irmã vem com uma roupa chique. Nossa, irmã, quanto custou? Nossa, isso aqui custou 2.100. Aí você passa lá na vitrine daquelas lojas, tudo por 199. 2.100, 199. A pessoa, ela gosta de contar vantagem. Irmão, isso é feio demais, irmãos. Nossa, dá nojo. Aqui, ó. O que é isso? Moderação é comportamento ou característica de quem evita excesso, exagero. Exagero. Nós foi fazer uma viagem. Nossa, olha. Nós foi de avião, vixe, cada mentira, irmão. Quer ser melhor que todo mundo. Não existe isso não, irmão. O que adianta? Deus está vendo, Aloysio. Deus está vendo aí. Se é verdade ou não, aí, como te diz, a gente apanha de graça depois, né? Porque a vida, a resposta vem. Aí a pessoa tem o comportamento de ser exagerado em falar. Nossa. Olha o terno, dá só uma olhada. A equipe sorveu o meu, isso aqui é linha classe A. Aqui. Irmãos, nossa, tadinha da irmã, nós vai ter que fazer uma caixinha para dar uma sandália. Para ver a sandália dela, está arrebentada, amarrada. São pessoas que não têm papa na língua e falam o que acha que deve falar. Depois, irmãos. Aí, as palavras nossas, já viu quando você vai no mercado, que eles passam o código de barra no computador. Aí vai só descendo uma fitinha para coisa abaixo. A hora que eles arrancam que a fitinha, você olha, a compra. Assim é a pessoa que fala muito. Vai vindo, a fatura vai descendo. Na hora que puxa a fatura, agora você vai dar conta de tudo que você falou. Mentira, fofoca, tudo que você falou, você vai ter que dar conta. E aí? Como é que você vai dar conta? É igual a pessoa, Molazinho, qualquer hora eu vou lá na casa do senhor para nós conversar fiado. Existe conversa fiada, irmão? Existe ou não? Existe. Existe conversa fiada. Só que tem uma coisa. Existe compra fiada? Existe. E você tem que pagar. Conversa fiada? Tem. Tem que pagar? Tem também. Não, mas foi fiada. Então, mas o preço vem. De tudo que nós falamos, vem a fatura. Por isso que nós temos que ser moderado em falar. Tem gente que, irmão, é o primeiro da fila a falar. Deixa que eu falo. Eu falar para todo mundo. Eles não gostam de falar muito mesmo, deixa comigo. Aí abre a boca, igual eu já disse no começo, igual uma matraca. Os irmãos mais nós não somos assim, muito velho. Mas quem conhece matraca? O meu pai plantava arroz com matraca. Meu Deus do céu, barulho o dia inteiro. E aqui batia. A noite, o dia inteiro batendo. É ou não é? Assim tem gente. Tem gente que fala demais, quando vai dormir de noite não dorme. Você sabe por quê? Porque falou coisa que agora que foi lá no travesseiro refletir, foi agora. Eu não devia ter falado aquilo.
Como é que eu vou retirar? Irmão, e palavra não tem jeito de retornar atrás. Tem? Sabe por que que não? Se me der um tapa no rosto, vai doer o rosto. Sim ou não? Vai doer o rosto. Me deu um tapa. Mas se falar uma palavra mal falada, vai doer na onde? No coração, na alma. E os irmãos sabem que depois que vai para o coração, a dor é difícil de tirar. É igual a tal chamada mágoa. Eu estou com mágoa de fulano. E você tem que orar, porque para tirar a mágoa, olha, é só Deus. É só Deus para tirar a mágoa, para tirar o ódio, para tirar o rancor de uma pessoa. E assim é se nós não formos moderados para falar. Tinha um moço na Bíblia, Aiamás, era soldado. Ele trabalhava ali e na época de Davi, quando o seu filho Absalão morreu, filho de Davi morreu, eles chamaram um rapaz, falou, vai lá e leva as boas novas, a notícia para o pai de Davi, ou para Davi, que o filho dele, Absalão, o filho que ele ama, morreu. Aí eles mandou um na frente. Aí veio esse Amás, falou assim, ó, deixa eu lá levar a notícia também, deixa eu lá levar a notícia, deixa eu ir lá. Não, já foi, já tem. Não, mas eu sou mais esperto do que ele. De tanto ele pedir, insistia, falou, então vai. Irmão, ele correu tanto que ele alcançou o outro que saiu na frente. Aí quando ele chegou lá, o Davi perguntou, qual é as novas que você está trazendo? Falei, eu não sei o que é não, só sei que estava uma bagunça lá no... Ele não sabia o que ia falar. Tem gente que é desse jeito, ele quer levar a notícia, mas não sabe o que vai levar, ué. Ele não sabe o que vai dizer. Aí o outro chegou com a notícia, não, o negócio é o seguinte, eu vim porque seu filho Absalão morreu. Foi morto. Está entre os carvalhos lá, está morto, pendurado lá. Então tem gente que quer fazer, mas não sabe, não prepara, não tem preparo para falar. É igual a Bíblia, como que eu vou chegar aqui e pregar? Eu vou abrir a boca, se eu não pedir direção de Deus, se eu não estudar, se eu não buscar, o que eu vou chegar aqui e vou falar para os irmãos? Vou ficar aqui com a boca aberta. Aí é igual o irmão lá que, pastor, você vai pregar domingo. Ah, pastor, mas eu não estou preparado. Não, mas Deus já fala. Aí ele falou, aí o pastor, não, a Bíblia fala assim que abra a tua boca e a tal encherei. Então você vai pregar. Aí chegou domingo no culto, pastor falou, agora nós vamos ouvir o pregador da noite. Ele chegou lá, não sabia o que falar, não tinha graça para pregar, chegou lá e ficou. O que é isso, irmão? Uai, o senhor falou que abra a tua boca, que ficou com a boca aberta. Com a boca aberta. Né? Mas aqui fala do quê? Do preparo que nós temos que ter preparado para poder estar pregando, ou estar ensinando, ou estar falando. Amém? Outra coisa, irmão. Moderação é a atitude de continuar na medida exata. Moderação é a atitude de continuar na medida exata, ou seja, nem mais, nem menos, é o que é. Aí tem gente que para satisfazer o ego dos outros, aumenta. E o que nós aumentamos fica por nossa conta, viu? Não é por conta de Deus, não. É igual o profeta. Ah, meu Deus do céu. Está cheio de profeta nessa. Falso profeta. Que ele profetiza. Não, nas redes sociais está cheio. Ele profetiza. Assim diz. Aí Deus olha lá do céu e fala, eu não mandei falar nada.
Eu não mandei falar nada. Assim diz o Senhor. Eu já vi profeta falso profetizar para crente da igreja, irmão, que está com a vida mais torta do que as curvas da serra. E chegar e falar assim: meu servo, eis que eu estou agradando do que você está fazendo tudo errado. E Deus está agradando, na boca do falso profeta. Então nós temos que entender que ser moderado é continuar na medida certa, falar o que é certo. Se eu tiver de falar 10 palavras para o Lazinho, eu vou ter que falar as 10. Se eu falar mais de 10, já é minha. Menos também não. É o que é o certo. Você entendeu? É dessa forma. Mas aí tem gente que... Eu fico imaginando, né? Se Deus falasse assim, ó. Deus manifestasse, falasse assim, ó, a sua vida vai durar até quando você inteirar 50 milhões de palavras. Ó, que inteirar 50 milhões de palavras, você fecha o oi. Ah, meu filho. Hã? O que você tem, irmão? Você vai na igreja? Você está trabalhando? Você não fala, não? Por quê? Tem medo de morrer. Pensa bem, se Deus... Nossa, irmão, ia ser uma benção, não ia? E nós que prega. Aí quem fala a verdade não morre por tantas palavras, né? Senão, você imagina. Então, atitude de continuar na medida exata. A língua moderada pensa para falar. É importante isso, né? Não é bom tomar decisão sem antes refletir. E não é bom falar sem antes pensar. Quem fala o que pensa, e não pensa para falar, vai ter que ouvir o que não precisava de ouvir. É complicado isso aqui. A língua moderada pensa para falar. Pensa bem. Se a gente for... Irmão, principalmente na hora da ira, que a gente está irado, a gente fala tanta coisa, besteira. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não durma irado, não passe a noite irado, peça perdão antes. Porque você não sabe se você vai fechar o olho de noite, se você vai morrer de noite, aí você não tem tempo de pedir perdão. Aí você não tem tempo. Você imagina aqueles crentes que o filho dorme de mal com o pai, com a mãe, o marido com a mulher, um dorme na casinha, o outro dorme no quarto, o outro dorme no sofá. Aí Jesus, você entendeu? É complicado, irmãos. Então, a língua moderada pensa para falar. Vamos pensar para falar. Não fala sem pensar, não. Ei, mas olha, a hora que eu topar com fulano, mas eu vou descarregar nele mesmo. Eu vou falar mesmo, eu vou acabar com a vida dele. Ele não vai acabar com a vida dele, vai acabar com a vida de quem? Dele mesmo. Dele mesmo. Porque ele vai falar, e depois que ele falar, ele desabafa, aí a raiva passa, aí ele já falou. E aí?
E se o outro virar a cara com ele, nunca mais querer conversa com ele? Então tem que pensar antes de falar. A língua moderada pensa para falar e não fala o que pensa. Porque você pensa bem, se a gente for falar o que pensa, nós está roubado. Se nós formos falar o que pensa, você olha para a situação da nação, o estado que nós estamos passando na nação, se você for olhar para governantes, para isso, para aquilo, e for falar o que você pensa, você vai pecar de caminhãozada. Então o que você pode fazer? Orar pelas autoridades. Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa o governo municipal, abençoa o governo estadual, abençoa o governo federal. É isso. Porque senão a gente peca demais. A gente peca. A língua moderada pensa para falar e não fala o que pensa. E sim, pensa no que fala. É difícil, não é, Ayrton? Você pensar no que fala, para depois falar. Porque na hora da raiva, irmão, a gente fala muita coisa que não deve. É igual quando um filho passa raiva na gente. Oh, Jesus amado, te tira da comunhão. Aí na hora da raiva, se você não vigiar, você amaldiçoa, fala o que não deve, aí depois você vai deitar. Perdoa, meu Deus, não devia ter falado daquele jeito, não devia ter falado, mas agora já foi. Me ajuda, tem misericórdia. O que modera no falar é prudente. Aí eu preciso saber o que é prudente. Prudente, que expressa prudência, precaução, sensatez, cauteloso, que se esquiva do perigo demonstrado. Eu estou vendo o perigo, o que eu faço? Eu fujo dele. Eu fujo do perigo, eu sou prudente. Eu estou vendo o perigo e estou fugindo do perigo. Precaução, cauteloso, eu vou ter cautela. Eu vou ter cautela. Porque o perigo está na minha frente. Assim é no falar. Às vezes, o Molazinho vai lembrar disso. Eu pastoreava determinado lugar e às vezes a pessoa me procurava para falar alguma coisa, para contar alguma coisa, e irmão, eu sou difícil de dar a resposta na hora. Porque eu tenho que pensar, eu tenho que saber, buscar a direção de Deus. Aí a pessoa falava, não, nós vamos ver, Aí, o que acontece? Se eu falar logo na hora, eu vou falar precipitado. Aí depois eu vou ter que voltar atrás e falar, aquele dia eu te falei que lá, mas não é aquele jeito não. Então, por isso que é melhor o quê? Pensar. Cauteloso. Cauteloso. Você tem que ser cauteloso. É igual a pessoa que vai fazer um velório. Às vezes a pessoa chama assim, a pessoa morreu, mas não morreu crente, não aceitou Jesus. Aí chama, eu já fui fazer várias vezes. Pastor, o senhor faz? Eu não falo nada do defunto, eu falo de Jesus lá. Aí tem gente que não é cauteloso, chega lá, estamos aqui, e quem não serviu Jesus, e morreu fora de Jesus, já foi para os esquintos, e não sei o que lá mais. E você entendeu? Não, tem que ser... Olha, irmão, nós estamos aqui. A salvação, ela é adquirida enquanto está em vida. Depois que morre, não adianta culto de 7 dias, não adianta culto de mês, não adianta queimar nada para ele, que a decisão dele já foi em vida. Para onde foi, já foi, e nada vai mudar. Pronto. É ele Deus. É ele Deus.
Ah, pastor, morreu, tirou a vida. Ele foi para o céu ou foi para o inferno? Foi só Deus sabe. Eu sou doido de falar. Não, e foi para Beleléu. Foi lá para baixo. Não. Isso aí é só Deus que sabe, irmão. É lógico, se você for examinar a Escritura, você vai ver, né, a situação de muita gente, para onde que foi. Mas você não vai falar, ué. Então, por isso que tem muita gente que sofre. Então, que Deus nos guarde, irmão, sejamos cautelosos. Sejamos moderados no falar. Ô irmão, fala para mim, o que aconteceu lá na igreja aquele dia da irmã com a outra irmã lá? Uma saiu com a cara feia com a outra, o que está... Não, irmão, esquece aí. Não, as irmãs já ajeitou lá, já deu certo. Ai, aquele dia o obreiro lá, eu estava discutindo com o outro lá, o que foi? Não, já deu certo, porque agora tem gente que eu vou investigar e te falo depois. Depois eu te conto. Não tem disso não tem esse negócio não, meus queridos. Irmão, deu para nós aprender um pouco sobre a língua esses dias? Amém? Dá para nós guardar ela? Guardar ela, mas não é assim, o pastor mandou guardar a língua, vou deixar ela lá em casa, não é assim não. Você vai guardar, vai deixar de usar, vai usar só para o bem. Amém? Vai usar só para o bem, só para falar coisas boas, profetizar coisas boas, anunciar coisas boas, em nome de Jesus. Aí a bênção de Deus irá nos acompanhar para todo sempre, eternamente. Amém? Que Deus possa continuar abençoando os irmãos.